Boa noite. Boa noite. O PT decide recorrer ao Supremo para manter Lula como candidato. O anúncio foi feito pelo vice Haddad depois de encontro com o ex-presidente na prisão. O ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, vira réu por corrupção. Ele é acusado de favorecer empreiteira. Carlinhos Cachoeira também está no processo. Duas hipóteses para o incêndio no Museu Nacional no Rio: curto-circuito ou balão. Há risco de desabamento na parte interna do palácio em que viveu a família real brasileira. A tragédia cultural no Brasil vira manchete na imprensa internacional. Os principais jornais do mundo destacam perdas irreparáveis para a história e a arqueologia. Paulistanos sofrem para atravessar as ruas nos semáforos. Quase metade dos equipamentos não oferece segurança aos pedestres. Na Argentina, Cristina Kirchner afirma que está sendo julgada por um juiz inimigo. Suspeita de suborno, a ex-presidente cala-se no tribunal e entrega declaração escrita. O Jornal da Gazeta está no ar. A Polícia Federal vai comandar a investigação sobre as causas do incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro, no palácio onde viveu a família real. Um curto-circuito num laboratório e a queda de um balão estão entre as hipóteses investigadas. No final da tarde, o ministro da Educação, Rocieli Soares, anunciou que o MEC vai repassar imediatamente 10 milhões de reais para a recuperação do museu e para as investigações das causas do incêndio. Segundo testemunhas, o fogo que destruiu o palácio fundado por Dom João VI começou de cima para baixo, o que levantou a suspeita de que o incêndio teria sido causado pela queda de um balão no telhado. Mas a hipótese de um curto-circuito também é investigada. O trabalho de perícia e apuração sobre as causas vão ser conduzidos por agentes da Polícia Federal, da Delegacia de Repressão a Crimes contra o Patrimônio. Imagens divulgadas no Twitter mostram como o museu ficou depois do incêndio. Numa das salas, só sobraram as colunas de pedra que sustentam o meteorito Bendegó, encontrado em 1784. Entre as peças mais importantes de história natural do museu está o crânio de Luzia, o mais antigo já encontrado. Com cerca de 12 mil anos de idade, foi achado em Lagoa Santa, Minas Gerais, em 1974. Sua descoberta mudou as teorias sobre o povoamento das Américas. Ainda não se sabe se o crânio foi consumido pelas chamas. Alvo de críticas pelo corte do orçamento para a manutenção do museu, que despencou de R$500 mil para R$54 mil por ano, o Palácio do Planalto divulgou uma nota em que afirma que o presidente Michel Temer articulou, em conversas hoje, com um grupo de entidades financeiras, empresas públicas e privadas, a criação de uma rede de apoio econômico para viabilizar a reconstrução do Museu Nacional do Rio de Janeiro, no tempo mais breve possível. Além de bancos privados, compõe a parceria a Febraban, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES e Petrobras. A nota do Planalto acrescenta que os Ministérios da Educação e Cultura estudam mecanismos para que empresas se associem à reconstrução do prédio. Uma das primeiras alternativas é usar a Lei Rouanet para financiar a iniciativa. Hoje de manhã, o diretor do museu cobrou medidas do governo federal. Só chorar não adianta. É necessário que todos os imbuídos, particularmente o governo federal, que tenha os recursos necessários, que ajude ao Museu Nacional a recompor a sua história. Nós já perdemos parte do acervo, que não façam que o Brasil perca a sua história. O reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a qual o museu é subordinado, também criticou a falta de financiamento. Nós temos um problema muito grave em relação aos prédios tombados pelo patrimônio histórico e dos nossos museus, porque não existe nenhuma linha de financiamento do Ministério da Educação. É um fato extremamente triste e lamentável. Estamos ainda todos sem chão em relação a isso, né? Realmente é uma perda inestimável para o Brasil. Agora a prioridade do Ministério da Educação se volta para apoiar na recuperação. Durante a tarde, houve confusão em frente aos portões de entrada da Quinta da Boa Vista, onde fica o museu.
Manifestantes protestavam contra a destruição do maior acervo da América Latina. Depois do tumulto, os manifestantes entraram e deram um abraço simbólico no prédio. Depois que as chamas foram controladas, o museu de 3 pavimentos e mais de 9.000 metros quadrados foi interditado pela Defesa Civil por risco de desabamento. O fogo começou por volta das 7h30 da noite de ontem e foi controlado durante a madrugada. Um acervo de mais de 20 milhões de itens foi destruído pelas chamas. Entre 2013 e 2017, a verba do museu foi reduzida em mais de 330 milhões de reais. O bisneto da princesa Isabel, João de Orleans e Bragança, disse hoje que quer colaborar com parte do seu acervo pessoal em uma eventual reestruturação do Museu Nacional e que está disposto a doar quadros, fotografias e objetos que pertenceram a Dom Pedro II. O que queima nos museus no Brasil não é o fogo. Em 10 anos, houve quase uma dezena de incêndios em entidades públicas, culturais e científicas. Agora, o Museu Nacional. O que eles têm em comum, além dos incêndios? Só o fato de serem entidades públicas, culturais e científicas, num país em que mais da metade da população não compreende um texto simples, mesmo que o consiga ler. Um país incapaz de pagar menos de R$600 mil por ano a um museu, mas que paga, só este ano, mais de 10 bilhões de reais ao Congresso. Tem gente que acha culpados facilmente, rapidinho, mas todos, sem exceção, todos os presidentes dos últimos 30 anos fizeram muito pouco pela educação e pela cultura. Não dá para ter esperança nos próximos presidentes também. Estamos muito perto do dia em que todos os museus e institutos culturais serão de bancos e as escolas de fundos de investimento. Daqui a pouco, uma reportagem sobre a falta de autos de vistoria do Corpo de Bombeiros para alguns dos principais museus da cidade de São Paulo. E mais informações sobre o incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio. A cidade de São Paulo tem mais de 6.500 semáforos, mas só 56% deles têm equipamento específico para ajudar pedestres. Desses, poucos são os que têm dinheiro ou recurso sonoro para deficientes visuais. Diariamente, milhões de pessoas caminham por São Paulo. E uma das queixas mais comuns é a falta de segurança para atravessar ruas e avenidas. Difícil o pessoal respeitar a sinalização, respeitar os outros. Com base na Lei de Acesso à Informação, o Jornal da Gazeta apurou que a capital paulista tem hoje quase 6.500 locais com semáforos, mas apenas 3.644, ou 56% deles, têm equipamentos para os pedestres. A dificuldade em atravessar a rua é ainda maior para quem tem alguma deficiência, em especial para os cegos e pessoas com baixa visão. Isso porque, de acordo com os números da Companhia de Engenharia de Tráfego, a cidade tem hoje apenas 7 locais com foco, nome dado à sinalização de pedestres e também sinais sonoros, como este. Aguarde sinal verde. Leonardo conhece bem essa dificuldade. Cego há 15 anos, ele caminha pela cidade apenas com o auxílio de uma bengala. E quando não há sinalização com alerta sonoro, ou ele se arrisca ou espera pela boa vontade de outras pessoas, como neste cruzamento em que um rapaz o ajudou. Não é porque ele tem uma deficiência que ele seja diferente, seja inferior. Então a gente tem que tratar todo mundo com igualdade. No trajeto entre a estação do metrô e o trabalho, Leonardo atravessa pelo menos 4 vezes a rua e só em uma delas conta com o alerta sonoro. Você perde muito tempo aguardando ajuda na rua e às vezes você precisa mesmo assim se arriscar e atravessar sozinho. Para este consultor em engenharia urbana, embora seja mais preparada que outras, São Paulo não é uma cidade amiga do pedestre. E para mudar isso, é necessário investir em sinalização, equipamentos e conscientização. Como melhorar? Tendo vontade política e tratando esse aspecto que salvar vidas é mais importante do que a velocidade, do que a fluidez. Alberto Pereira anda por São Paulo com a ajuda de um cão-guia. Diretor de uma associação de assistência à pessoa com deficiência visual, ele entende que falta vontade política para resolver questões como esta. É um direito de ir e vir da pessoa com deficiência visual, de ter mais autonomia e de ter mais segurança na travessia de vias.
Em nota, a CET afirmou que deu início a um estudo para ampliar a quantidade de botões sonoros nos semáforos de pedestres da cidade. PT decide adiar a troca do candidato do partido à presidência e anuncia que vai entrar com recurso para garantir a candidatura do ex-presidente Lula. Fernando Haddad, candidato a vice na chapa do PT, esteve com Lula na sede da Polícia Federal em Curitiba hoje por 2 vezes. Foi o primeiro encontro do ex-prefeito com Lula após a decisão do TSE, que barrou a candidatura do petista. Em coletiva, o ex-prefeito anunciou que o partido vai recorrer da decisão do TSE no Supremo Tribunal Federal e na ONU para garantir a candidatura de Lula. Neste momento, o PT descarta trocar o ex-presidente Lula por Fernando Haddad como cabeça de chapa na disputa presidencial. Na madrugada de sábado, o TSE barrou a candidatura de Lula. A maioria dos ministros entendeu que o petista é inelegível com base na lei da ficha limpa, por causa da condenação em segunda instância no caso do triplex em Guarujá. A pena dele é de 12 anos e 1 mês por corrupção e lavagem de dinheiro. No TSE, os advogados do petista basearam a defesa na recomendação do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que há 2 semanas recomendou que Lula não seja impedido de disputar a eleição enquanto estiver recorrendo da condenação na Lava Jato. O relator Luiz Roberto Barroso rebateu. Disse que o comitê é um órgão administrativo sem competência jurisdicional e que a decisão não era vinculante no Brasil. O ministro foi acompanhado por outros 5. Apenas Edson Fachin foi contra. A corte também proibiu o ex-presidente de participar de atos de campanha, incluindo no rádio e na TV. Ele só pode aparecer no horário eleitoral como apoiador. Hoje, o ministro Luiz Felipe Salomão, do TSE, barrou uma inserção do PT no rádio por descumprimento da decisão do TSE. O partido ainda apresentava Lula como candidato. O foco da campanha dos candidatos à presidência nesta segunda-feira foi a região sudeste. Marina Silva, da Rede, passou o dia em São Paulo. Participou de uma roda de conversa com o Movimento de Renovação Política Agora e também de um evento na revista Exame. A candidata defendeu a educação integral para crianças e comentou sobre o incêndio no Museu Nacional no Rio. Ela lamentou o fato e disse que o programa de governo dela cria políticas para a proteção do patrimônio histórico brasileiro. Ciro Gomes, do PDT, participou de sabatina promovida pelo UOL, Folha e SBT, aqui em São Paulo. Ele disse que não era dessa esquerdinha boboca que alisa bandido. A declaração foi dada ao afirmar que, se for eleito, pretende tratar com prisão o lockout em greve de caminhoneiros. A prática é a paralisação por parte dos patrões, o que é vedado no país. Sobre o Museu Nacional, ele criticou a falta de investimento no setor. Geraldo Alckmin, do PSDB, visitou uma unidade do Bom Prato em São Paulo. O candidato prometeu implantar no país restaurantes que ofereçam refeição a R$1 para toda a população. Disse ainda que, se eleito, vai criar um subsídio do governo para a compra de botijões de gás por famílias pobres. Sobre o Museu Nacional, o tucano disse que o incêndio agride a identidade nacional e entristece todo o país. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, participou de campanha no Rio. Ele afirmou pretender reavaliar a participação do Brasil no Acordo do Clima de Paris, ratificado em 2016. Sobre o incêndio do museu, disse que a instituição era aparelhada por partidos políticos, citou o PCdoB e o PSOL. E afirmou que, se eleito, não vai repassar mais verbas para museus. E disse ainda que, se vencer a disputa presidencial, vai tirar o status de Ministério da Pasta da Cultura. De acordo com Bolsonaro, o órgão vai ser uma secretaria do Ministério da Educação. E atenção para as datas dos debates eleitorais aqui na TV Gazeta, em parceria com Estadão, Jovem Pan e Twitter. Os candidatos a presidente da República se enfrentam no próximo domingo, a partir das 6 da tarde. Os debates dos candidatos a governador do estado de São Paulo, o debate, aliás, vai acontecer no dia 16 de setembro, domingo também a partir das 6 da tarde. Você pode mandar antecipadamente as suas perguntas para os debates por texto ou vídeo no Twitter com a hashtag Gazeta Estadão JP. A Justiça de Goiás aceitou denúncia e o ex-governador e candidato ao Senado, Marconi Perillo, do PSDB, virou réu por corrupção passiva.
A ação penal envolve suspeitas de favorecimento à empreiteira Delta Construções no período em que esteve à frente do Estado. O ex-governador de Goiás é acusado de corrupção passiva por ter parte de uma dívida de campanha eleitoral no valor de R$90 mil, paga em troca de um aditivo realizado em um contrato com a Delta. Vão responder pela ação os empresários da Delta, Fernando Cavendish e Cláudio Dias Abreu, e o contraventor Carlinhos Cachoeira. A denúncia foi oferecida em março de 2017 pela Procuradoria-Geral da República ao STJ. Com a renúncia de Perillo para disputar as eleições, o caso foi enviado à primeira instância. A defesa do ex-deputado Cândido Vacarezza alega que ele não tem como pagar a fiança de R$1,5 milhão estipulada pelo juiz Sérgio Moro e oferece 2 fazendas da mãe dele como forma de pagamento. Segundo seus advogados, Vacarezza não está em estado de penúria, mas não tem esse valor, já que é um brasileiro de classe média. O ex-deputado teria tentado fazer um empréstimo, mas não conseguiu. Por isso, com autorização da mãe, ofereceu 2 fazendas dela em Candial, na Bahia, no valor de R$1,8 milhão. Vacarezza se tornou réu em 2017 na Operação Abate, acusado de formação de quadrilha, corrupção e lavagem de dinheiro. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. O Supremo avalizou terceirização irrestrita. A responsabilidade passa a ser das terceirizadoras. E se elas quebrarem, a responsabilidade será do patrão, o Estado ou o privado. E na vida real, entre na fila e queixe-se ao juiz ou ao bispo. Grande queima de carteiras de trabalho. Surrado o clichê, mas o incêndio no Museu Nacional no Rio soa metáfora do que vive e morre no Brasil. O palácio foi residência da família real portuguesa e dos imperadores do Brasil. Ali foi votada a primeira Constituição da República. A história virou cinzas porque cortaram verbas nos últimos 4 anos. Cortes na cultura como um todo. Não faltou verba para aumento dos salários dos ministros do Supremo, um teto para os demais. Acordo fechado com o Temer e o Supremo se deu aumento de 16,38%. Salários saltam de 33 para 39 mil. Impacto previsto para aumentos em cascata. 4 bilhões ao ano, 1 bilhão e 400 na União, 2 bilhões e 600 nos estados. Investimentos, educação ou saúde pagarão essa conta. E o TSE decidiu, Lula não pode ser candidato, mesmo não tendo sido julgado na última instância, que é o Supremo. Ares e manchetes de suspense para uma decisão aqui anunciada desde muito antes do início desse processo. Sem Lula, Bolsonaro lidera. No Acre, empunhando um tripé como se fosse uma arma, Bolsonaro disse, vamos fuzilar a petralhada. Disse isso quando o Brasil acabava de ganhar um título mundial, o de responsável por 25% dos homicídios a tiros no planeta Terra. Quem pariu isso e esse discurso agora o embala ou tenta se limpar mudando de pele. Boa noite. Vamos ver como foi o dia de campanha dos candidatos ao governo paulista. Luiz Marinho, do PT, esteve na região metropolitana. Em Ferraz de Vasconcelos, disse que a possibilidade de Lula não ser candidato é um mico internacional. E após a decisão do TRE, o candidato diminuiu no horário eleitoral, no rádio e na TV, a participação do ex-presidente. Pela lei, o tempo máximo destinado a apoiadores é de 25%. Paulo Scaff, do MDB, fez campanha no litoral. O MDBista defendeu um trem que ligue a região metropolitana à Baixada. Afirmou ainda que a Polícia Civil está desaparelhada e disse que, se eleito, vai retomar os presídios que estão nas mãos do crime organizado. João Dória, do PSDB, esteve em Presidente Prudente, em Bauru. Em entrevista, disse que pretende colocar em prática medidas para reduzir os preços dos pedágios cobrados nas rodovias paulistas. O tucano defendeu ainda a participação do setor privado na gestão dos presídios. O candidato à reeleição, Márcio França, do PSB, fez campanha em Sorocaba. Ele admitiu problemas em algumas áreas do governo, como segurança, saúde e educação. Ele voltou a defender a integração entre as polícias e prometeu aumentar o salário dos professores. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista Maíra Sapater, advogada sobre direitos humanos e eleição. A ex-presidente da Argentina se apresentou novamente à justiça hoje para depor sobre o escândalo dos cadernos das propinas. Ela é acusada de receber pagamento para favorecer empresas com contratos públicos.
As investigações desse caso ganharam novo fôlego com a divulgação de anotações detalhadas sobre entregas de dinheiro em alguns endereços da família Kirchner. Segundo a promotoria argentina, o esquema de suborno gerou cerca de 160 milhões de dólares em pagamentos. Atualmente senador, o que impede sua prisão, a ex-presidente pode ser condenada. Cristina Kirchner nega as acusações e afirma que a investigação é motivada politicamente pelo governo de Maurício Macri. Além desse processo, há outros 5 processos contra ela, por suposta corrupção e por encobrir terroristas estrangeiros no ataque à Associação Mutual Israelita Argentina, que matou 85 pessoas em julho de 1994. Voltando a falar sobre o incêndio que destruiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro, um levantamento do Jornal da Gazeta mostra que 15 dos 30 museus mais importantes de São Paulo operam atualmente sem o laudo de vistoria dos bombeiros. Entre eles estão o MASP, aqui na Avenida Paulista, e o MAC, no Ibirapuera. No Museu de Arte de São Paulo estão 10 mil peças do mundo inteiro, entre antiguidades e obras de grandes mestres da pintura. O MASP, que é um museu privado e um dos mais visitados do país, está funcionando sem o laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros. O documento serve para atestar que o sistema planejado para o combate a incêndio é adequado. A direção do MASP informa que o museu possui brigada de incêndio e que as instalações elétricas são revisadas constantemente. Além disso, afirma que o prédio tem baixo risco para incêndio, segundo um parecer de 2008 do Corpo de Bombeiros. Isso porque o edifício é feito basicamente de concreto e vidro e não madeira. O Jornal da Gazeta fez um levantamento com 30 museus de São Paulo que têm movimento de público e constatou que desses, 15, como o MASP, não têm auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. 4 são vinculados à Universidade de São Paulo, entre eles o Museu de Arte Contemporânea da USP. Também o Museu Lazar Segal, que pertence à União, e o Museu do Teatro Municipal, de responsabilidade da Prefeitura. Esta especialista argumenta que a falta do laudo de vistoria nem sempre significa que o museu está em risco. O que é importante se saber é que isso é um processo, não é um laudo que se dá numa vistoria técnica. A vistoria se dá, são negociadas questões, o museu em geral faz obras para adequação disso, precisa de recurso para essas obras e nem sempre também ele dispõe de todas as condições para isso. Nos últimos 10 anos, pelo menos 6 museus e centros culturais de São Paulo pegaram fogo. Em 2006, o Teatro Cultura Artística foi destruído, mas o painel da fachada, assinado por Di Cavalcanti, não foi atingido. Em 2010, o incêndio foi no laboratório de répteis do Instituto Butantan e consumiu um dos principais acervos do mundo de cobras, aranhas e escorpiões para pesquisas. Era o maior do Brasil. Em 2013, o fogo atingiu o auditório Simão Bolívar, no Memorial da América Latina, e queimou uma tapeçaria de 600 metros quadrados de Tomiotaki. No ano seguinte, um incêndio destruiu quase todo o acervo de quadros, esculturas e mobília do Centro Cultural do Liceu de Artes e Ofícios na Luz. Em 2015, as chamas tomaram conta dos 3 pavimentos do Museu da Língua Portuguesa, danificando o prédio centenário da Estação da Luz, que está sendo restaurado. A reabertura do museu está prevista para o fim do ano que vem. E em 2016, o incêndio foi no galpão da Cinemateca Brasileira, na Vila Clementino, e destruiu cerca de 500 obras originais. Segundo a especialista, falta uma política continuada de preservação do patrimônio. Que esse sentido de planejamento, de bom senso e de medidas preventivas é que nós precisamos ainda incorporar na mentalidade dos nossos governantes. E eu diria também que acho que a sociedade brasileira, diante de momentos tão dolorosos como esses que nós estamos vivendo hoje, precisam também a sociedade precisa se posicionar exigindo a proteção patrimonial. O MASP informou por nota que a falta do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros se dá porque as normas exigidas são parcialmente incompatíveis com a estrutura original do prédio, aqui na Avenida Paulista. Entre essas normas, a colocação de uma escada externa de emergência e um sistema de exaustão de gases.
A direção do MASP diz que vem planejando a execução de medidas que atendam às recomendações de segurança e respeitem as características arquitetônicas do edifício projetado por Lina Bobardi, que é tombado pelo patrimônio histórico. Os outros museus citados ainda não se posicionaram. Aqui em São Paulo, moradores da Zona Leste lutam para preservar um importante conjunto arquitetônico que guarda parte da história das famílias operárias da cidade. Que rendeu um prêmio oferecido pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ministério da Cultura. 6 imóveis da Vila Maria Zélia pertencem ao INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, e estão assim, abandonados e em ruínas. 2 desses espaços abrigaram, por exemplo, as escolas da antiga Vila Operária. Símbolos de uma história que ainda não se perdeu graças a alguns moradores da vila, que não desanimam. Se os edifícios não podem ser restaurados, eles lutam pelo menos para preservar a memória do lugar onde escolheram para viver. Várias ações foram feitas pela Associação Cultural Vila Maria Zélia, desde a sua criação, em 1996. Os projetos criados no ano passado, no centenário da vila, acabaram de ganhar um prêmio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que reconhece ações de proteção e preservação em várias partes do país. Entre os trabalhos está um documentário com o depoimento de antigos e novos moradores. Tudo foi pago com doações. Naquela época, o problema era as enchentes, não é o trânsito como é hoje. Então ele fez a vila para ter os operários do lado, para não faltar. Um livro também foi editado pela associação e revela em suas páginas o cotidiano da primeira vila operária da capital paulista. Para trazer de volta a memória dos moradores sobre o cotidiano, o modo como eles viviam, o lazer, o rio, o papel do rio Tietê na história da vila. Ela foi inaugurada em 1917 pelo industrial George Street, para abrigar os mais de 2.500 funcionários da Companhia Nacional de Tecidos de Juta. Maria Zélia era filha do empresário, que morreu aos 16 anos de tuberculose. Além das atividades culturais que acontecem por aqui durante todo o ano, a associação decidiu criar um espaço para contar a história da vila. E foi assim que este prédio centenário, onde funcionava uma antiga sapataria e uma chapelaria, se transformou num importante centro de memória. O que antes ficava guardado nas casas de moradores foi disponibilizado a todos. São fotos, documentos e maquinários usados na época. Numa cidade que começou a industrialização, eu acho que é muito importante, né? Então, quem sabe agora tem um olhar sobre a questão do restauro, dos cuidados. Derrubar um imóvel aqui não é só o imóvel em si, mas é você derrubar uma história que está por detrás dele. O prêmio, no valor de R$30 mil, vai ser entregue em novembro em um evento no Pará. Segundo os moradores, o valor deve ser aplicado em eventos culturais na vila. O Centro de Memória Maria Zélia fica na rua Mário Costa, número 13, no Belém. Nós procuramos fazer contato com o INSS para saber sobre o destino dos prédios abandonados da vila, mas por enquanto não tivemos retorno. A tragédia no Museu Nacional foi destaque dos principais jornais do mundo. O americano The New York Times tratou o incêndio como uma ameaça a centenas de anos de história e apontou a decadência da instituição em meio à crise econômica e instabilidade política do Brasil. Na sua publicação, a rede CNN comparou o fogo ao inferno. Para o também americano The Washington Post, as chamas que destruíram o Museu Nacional atingiram itens inestimáveis de história global e regional. E reproduziu a frase da candidata Marina Silva, que chamou o ocorrido de lobotomia da memória brasileira. O inglês The Guardian citou perda incalculável. Com destaque na capa, a manchete da BBC britânica fez referência a cortes de financiamento e apontou o prédio como o maior museu de história natural da América Latina, que abriga o mais antigo crânio humano encontrado nas Américas. Entre os franceses, o Le Figaro destacou a raiva instaurada no Brasil depois da destruição do patrimônio. Em mensagem no Twitter, o Museu do Louvre expressou solidariedade e afirmou que o incêndio provocou uma grande perda mundial.
Na imprensa argentina, o Clarim também trouxe a notícia sobre o fogo que queimou o acervo com cerca de 20 milhões de peças valiosas. O português Público fez um histórico das peças e relação das coleções que o museu abrigava. O incêndio também foi notícia em outros jornais do mundo, como o italiano Corriere della Sera e na página da internet da rede pública alemã Deutsche Welle. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala do incêndio no Museu Nacional do Rio. Há 3 meses, o Museu Nacional, situado no Rio, fez aniversário de 200 anos. Não compareceu às festividades o prefeito da cidade. Nem sinal do governador, nenhum ministro, presidente da República, nem pensar. A instituição pegou fogo. Lamentaram o incêndio o prefeito, o governador, ministros e o presidente da República. Repete-se no episódio do incêndio do museu um fenômeno comum na política brasileira, a lamentação depois do fato. Prolifera nas redes sociais um outro fenômeno típico da cleptocracia nacional, o jogo de empurra. Trava-se uma guerra ideológica em torno das cinzas. Quem olha de longe percebe que o descaso com a memória nacional não é um problema de esquerda nem de direita. O problema real é a meia dúzia que se reveza por cima, zelando para que as verbas públicas, extraídas do bolso dos que estão por baixo, continuem saindo pelo ladrão. Há no Brasil pouco mais de 3.100 museus cadastrados. A maioria é pública, 67%. O Museu Nacional é de responsabilidade da União. Antes de virar cinzas, fora fechado ao público por um período em 2015. Faltou dinheiro até para a limpeza. O Museu do Ipiranga, custeado pelo governo de São Paulo, foi fechado para reformas em 2013. Caía aos pedaços. Só será reaberto em 2022. Nenhuma sociedade chega a esse estágio do dia para a noite. O Brasil é um país civilizado da boca para fora. Insatisfeito em aniquilar o futuro, o país já destrói até o seu passado. Boa noite. Começou neste fim de semana a tradicional Festa de Flores e Morangos de Atibaia, no interior de São Paulo. Nesta edição, o tema do evento são os 110 anos da imigração japonesa no Brasil. Suco de morango, pastel de morango, torta de morango e até coxinha de morango. Se você pensar em morango com doce, a gente tem. Essa fruta tão amada é anfitriã desta festa em Atibaia, no interior de São Paulo. Silene faz receitas com morango há 5 anos e para atrair o público tem que ter criatividade. Eu já criei um rondelli, também com geleia de morango. O ano passado o tiramisu e esse ano o nhoque de morango. Atibaia e Jarinu possuem aproximadamente 150 produtores da fruta. São 4 milhões de pés que abastecem os mercados o ano inteiro. A grande maioria das pessoas que compram morango acha que o morango é um só. E na realidade o morango existe mais de 100 variedades. Então o que muda do morango ser grande ou pequeno, doce ou azedo, é a variedade. E as variedades maiores e mais doces que a gente tem hoje no sítio são essas variedades que produzem o ano todo. Se fosse só o morango já estava bom, mas o evento tem também a beleza das flores. A região é responsável por 25% da produção de todo o Brasil. A cada 4 flores produzidas no país, uma é daqui. Essa festa começou como festa agrícola de Atibaia. Depois passaram a ser produção de flores em grande quantidade. A Festa das Flores e Morangos de Atibaia acontece desde 1980 e nessa edição homenageia os 110 anos de imigração japonesa no país, que possui uma forte influência histórica com a cidade. O povo japonês inspirou os arranjos de flores e os cenários que mudam a cada ano. Os japoneses têm criações incríveis, né? Então, assim, são lindas mesmo, é gostoso de ver, eles são dedicados, né? E são ímpares no que fazem. Toda essa mistura deve atrair mais de 100 mil pessoas que vêm de vários lugares do país e com certeza vão querer voltar. Eu sugiro que todos venham conhecer essa linda festa, que as pessoas vão gostar muito. A 38ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia acontece todos os fins de semana até o dia 23 de setembro no Parque Municipal Edmundo Zanoni. O horário é das 9 às 18 horas, o valor da entrada é R$ 30 inteira e R$ 17 a meia. Daqui a pouco, os gols dos times paulistas no Brasileirão. Santos e Palmeiras venceram. O Corinthians e o líder São Paulo empataram. Até já.
Prefeitura de São Paulo traz o FabLab, cursos gratuitos para você se desenvolver e criar seus próprios projetos. Acesse o site da Prefeitura e saiba mais. Seu direito de saber é nosso dever. Tigo 2, com rodas e liga leve, sensor e câmera de ré, volante multifuncional, central multimídia, teto solar elétrico, freios a disco nas 4 rodas, assistente de subida, controle de tração e estabilidade, câmbio automático de última geração. Faça um test drive e entenda por que a Caoa Chery é a marca que mais cresce no Brasil. Por mais saúde, educação, mobilidade e segurança. Sou Cássio Navarro, estadual, 45555. Geraldo Presidente, Dória Governador. Sou Márcio Camargo, deputado estadual, 45456. Peço seu voto para seguir lutando por você em todo o estado, com Dória e Alckmin. Trabalho por políticas públicas que valorizam a vida das pessoas, por mais desenvolvimento e emprego. Michele Veneziani, 45445. No Senado, o que nós vamos fazer? Vamos fazer funcionar de verdade a Lei Maria da Penha. Que cada ente, cada um seja responsável, seja ele a Delegacia de Polícia, a Defensoria Pública, o Ministério Público, tem que fazer valer a Lei Maria da Penha. Porque uma vida sem violência é direito das mulheres. A violência doméstica tem que acabar. Você, Cidinha, eleita senadora, vai lutar por todas as mulheres de São Paulo. Segurança nunca é demais quando se trata do seu voto. A urna eletrônica possui mais de 30 camadas de segurança, não está ligada à internet e garante o sigilo das suas escolhas como eleitor. Tudo isso para que você vote com segurança. Justiça Eleitoral. Mara Gabrilli foi eleita vereadora e deputada federal 2 vezes e continuou sendo eleita. Paulistana do Ano, segunda melhor vereadora paulistana. Eleita por 5 anos seguidos entre os melhores parlamentares do Brasil. E este ano, Mara foi eleita a primeira brasileira no Comitê da ONU sobre Direitos de Pessoas com Deficiência. Eu sou Mara Gabrilli e conto com o seu voto para defender São Paulo no Senado. Todos iguais por um Brasil diferente. Próximo domingo, 6 da tarde. Em parceria com o Twitter, Estadão e Jovem Pan, a TV Gazeta apresenta Debate 2018, entre os candidatos à presidência da República. Conheça as propostas e promessas que podem afetar você e sua família e faça uma escolha consciente. Debate 2018, próximo domingo, 6 da tarde. A semana começou em São Paulo com o tempo bem mudado aqui, não? Pois é, Gamberini, até choveu aqui na Avenida Paulista, viu? Vamos ver os detalhes da previsão do tempo com Tássia Sena. Com exceção do Sudeste, amanhã a nebulosidade perde força em grande parte das regiões do país. No sul, destaque é para o mar agitado nos litorais gaúcho e catarinense. No centro-oeste, faz calor. Aliás, a temperatura sobe rápido, diminuindo a qualidade do ar. Para as cidades do norte e também no nordeste, dia ensolarado, com pancadas de chuva a partir da tarde. Já no sudeste, aí sim, muitas nuvens no céu, esfria e pode chover forte em Minas, no Rio e no Espírito Santo. Vamos ver como ficam os termômetros em algumas capitais. Em Porto Alegre, variação entre 12 e 18 graus, bem diferente do calorão de 39 graus previsto para Palmas. Em São Luís, a chuva não diminui o calor, mínima de 20 e máxima de 33. Já no Rio de Janeiro, dia bastante chuvoso, máxima de 24 graus. No interior paulista não chove, mas todo o estado de São Paulo vai estar sob influência do vento frio e úmido que vem do litoral. As temperaturas caem, inclusive no oeste paulista. Amanhã faz 25 graus em Votuporanga e 24 em Araçatuba.
Mesmas temperaturas também nas cidades mais ao norte, como em Franca e Ribeirão Preto. No leste, muitas nuvens e frio. Em Campinas, faz 21. Em Sorocaba, Santos e Caraguá, apenas 20 graus. Em todo o litoral, aliás, deve chover amanhã. A Grande São Paulo fica sem chuva, mas bem nublada. Aqui na capital, amanhã, a máxima não passa dos 17 graus. Destaque para as madrugadas geladas, com mínimas de 11 amanhã e de só 10 na quarta e na quinta-feira. Ao longo das tardes, começa a esquentar, fazendo 18 graus na quarta e 24 na quinta. Na Argentina, o presidente Maurício Macri anunciou mais um novo pacote de medidas de austeridade. O próprio presidente disse que os argentinos vão empobrecer. O plano prevê uma redução drástica dos ministérios que devem ser menos da metade dos atuais 22. Macri criou novos impostos. Vai taxar, para ele temporariamente, a exportação de produtos primários em 4 pesos por dólar e dos outros produtos em 3 pesos por dólar. Com o dólar a 38 pesos, o imposto é de mais de 10% no caso da soja e derivados. A Argentina é um dos maiores exportadores mundiais do produto. Segundo Macri, o plano é sinalizar claramente o controle dos gastos para conter o déficit orçamentário e a inflação, acelerada nos últimos dias por uma forte depreciação do peso argentino frente ao dólar. Macri afirmou que esse pacote é uma parte das diversas ações do governo diante da grave crise que o país enfrenta. A polícia continua procurando imagens e informações que ajudem a esclarecer o assalto na Arena Corinthians ontem. Durante a madrugada, depois do jogo entre Corinthians e Atlético Mineiro, 3 homens armados renderam funcionários da loja que fornece lanches para o estádio. Foram levados R$165 mil, 20 celulares, 2 relógios e 30 radiocomunicadores. Durante a fuga, os bandidos fizeram um funcionário refém e tentaram fugir no carro da empresa. Mas como o veículo parou por causa do alarme, eles fugiram a pé e liberaram o refém. Ninguém ficou ferido. No Campeonato Brasileiro, o Santos e o Palmeiras venceram na rodada do fim de semana, enquanto o líder São Paulo e o Corinthians só empataram. Veja os gols. Jogando no Maracanã, o Vasco recebeu o Santos e o atacante Gabriel abriu o placar para o time da Vila. Ele ainda marcou os outros 2 gols na partida e chegou ao topo da lista de artilheiros do Campeonato Brasileiro, fazendo até agora 10 gols. Final, Vasco 0, Santos 3. Na Arena Itaquera, o Corinthians saiu na frente do Galo com Pedrinho aos 19 do primeiro tempo. Chute no travessão e muito azar do goleiro Vitor, 1-0. Mas aos 34, o árbitro viu o toque de mão de Gabriel e marcou pênalti para os visitantes. Fábio Santos, que já fez muita história pelo Corinthians, empatou a partida e fechou o placar 1-1. O São Paulo recebeu o Fluminense no Morumbi e começou em desvantagem. Depois do lançamento de Sornosa, Anderson Martins tocou de cabeça e tirou o goleiro Sidão da jogada para fazer 1-0 Fluminense. Mas o líder do campeonato chegou ao empate com Trellis de cabeça. São Paulo 1, Fluminense também 1, placar final. O Palmeiras foi até a Arena Condá em Chapecó e saiu na frente com esse gol de Johan. No segundo tempo, Borja ampliou a vitória dos paulistas, 2-0. Os donos da casa conseguiram diminuir depois que Rafael Thierry subiu mais alto que a zaga palmeirense e cabeceou para o fundo do gol. Final, Chapecoense 1, Palmeiras 2. Daqui a pouco, Maria Lídia Flândula entrevista Maíra Zapata, advogada sobre direitos humanos e eleição. Até já. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019, paixão por comunicação. O Brasil de Dilma e Temer é assim. Vou começar a chamada. Antônio Carlos. Ausente. Augusto. Ausente. Tatiana.
Ausente. A educação brasileira precisa de uma reforma profunda. O lugar do jovem é na escola, estudando, aprendendo, garantindo o seu futuro. Márcio França foi prefeito de São Vicente. Aprovado pela população, foi reeleito com 93% dos votos. Sempre leal aos seus compromissos. Cumpriu todo o seu mandato. Foi deputado, um dos mais votados do Brasil. Vice-governador, ajudou a fazer 18 novas ETECs e FATECs. Agora, vai fazer as mudanças que São Paulo precisa. Sou Márcio França, o novo governador de São Paulo. A 500 metros, vire à direita. À direita, não. Vire à esquerda. Nem à direita, nem à esquerda. Siga pelo centro. Direita, esquerda, centro. A vida é feita de caminhos e escolhas. As eleições também. Eleitores que se informam sobre seus candidatos sabem onde querem chegar. Faça do seu voto consciente o caminho para um Brasil melhor. Justiça Eleitoral. Olá, pessoal. Gostaria de começar nossa campanha contando a vocês o motivo que nos levou a disputar essa eleição. Reconheço que alguns estão chateados comigo e eu respeito esse sentimento. Mas peço 1 minuto da sua atenção. Mesmo correndo os riscos, tomei essa decisão por entender que, como governador, vou ter mais condições e recursos para trabalhar e trabalhar muito mais para as pessoas. Vou levar para todo o estado, interior e litoral os projetos e iniciativas inovadoras que deram certo na capital paulista e beneficiaram principalmente aqueles que mais precisam. E na cidade de São Paulo, vou ter mais força para ajudar o prefeito Bruno Covas a cumprir os compromissos que assumimos juntos em 2016. Agora, vocês sabem por que eu tomei essa decisão. Espero que vocês compreendam. Muito obrigado por sua atenção. Você sabia que os cachorros são quase daltônicos? Nessa segunda, nós vamos revelar muitas outras curiosidades no seu pet, aqui no Todo Seu. Os direitos humanos na campanha eleitoral 2018 é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A entrevista foi gravada. Nossa entrevistada é Maíra Zapater, doutora em Direitos Humanos pela USP e professora de Direito Penal e Direito Processual Penal da FGV Direito de São Paulo. Muito obrigada, professora, por estar conosco. Bom, não é de hoje que a questão dos direitos humanos aí gera debates extremamente polêmicos. Então, eu queria começar pela definição. O que são os direitos humanos? Bom, Maria Lídia, boa noite para quem está assistindo também. Excelente você perguntar isso, porque essa expressão direitos humanos, em geral, ela já vem tão carregada de tanto preconceito, e preconceito é a gente julgar sem conhecer. Os direitos humanos a gente pode pensar sobre vários aspectos, histórico, filosófico, moral, e eu gosto sempre de pensar pelo aspecto jurídico. Normas de direitos humanos são normas que estão na lei, na Constituição, nos tratados internacionais que o Brasil assina e que determina que todas as pessoas têm determinados direitos que não podem ser retirados. Então, em qualquer situação, não importa quem seja a pessoa, independentemente da religião, da raça, do gênero, da origem, o que quer que seja, alguns direitos, tais como direito à vida, direito à integridade física, direito de não ser torturado, liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, são direitos e liberdades que todo mundo tem direito, independentemente da situação. Ou seja, interessa para todo mundo, né? Questão da falta do entendimento do que seja, eu vi uma pesquisa do Instituto Ipsos, foi feita em abril desse ano, e que mostra que 66% dos brasileiros entendem que direitos humanos protegem os bandidos muito mais do que as vítimas. Entendem que direitos humanos são a defesa dos direitos do bandido. De onde que vem isso? Olha, essa é uma história um pouco longa, mas é importante a gente resumir aqui. A gente aqui no Brasil passou por diversos regimes ditatoriais em que a gente teve uma série de violações de direitos humanos, o que incluía, inclusive, não se poder falar sobre.
E a primeira vez que se começa a falar sobre essa expressão direitos humanos aqui no Brasil é já nos anos 70, quando se tem as figuras dos presos políticos da ditadura militar, e a gente tem organizações internacionais de direitos humanos, como a Anistia Internacional, trabalhando em defesa dessas pessoas, que é uma vertente dos direitos humanos. E aí, evidentemente, o contexto de ditadura, em que opositores da ditadura estão presos, essas pessoas vão ser taxadas de bandidos. Então, daí vem uma noção de que, direitos humanos defende o bandido. E isso é um equívoco muito grande, porque o que se diz, na verdade, ainda que a pessoa seja acusada de crime, alguns direitos não podem ser retirados. Então, ela vai ser presa se for o caso, mas ela vai ter direito a um processo, vai ter direito a um advogado, vai ter direito à defesa, vai ter direito a não ser torturada, vai ter direito a uma pena determinada que ela sabe qual é. E isso é uma parte dos direitos humanos. E muito pouca gente sabe que direitos humanos de vítima de crime também existem, e existem programas para isso. Agora, por que a gente fala menos disso? A quem interessa colocar os direitos humanos como algo que, mais do que defende o bandido, defende violência e desprotege as pessoas. Então, tem muitos equívocos aí para se desfazer. Bom, e esse ano eleitoral? Sim. E aí eu quero a sua observação, né? Como é que observa sobre os candidatos? Eles mostram que entendem o que sejam direitos humanos, empunham bandeiras da defesa dos direitos humanos? Do que a gente pôde observar até agora, uma bandeira de ataque aos direitos humanos tem sido mais empunhada do que uma bandeira de defesa. A gente tem alguns candidatos... Isso genericamente ou em função de algum candidato? Olha, a gente tem candidatos, acho que talvez o exemplo mais paradigmático seja o Jair Bolsonaro, que se declara como alguém que fala dos direitos humanos, do cidadão de bem, direitos humanos para humanos direitos, enfim, ainda que ele não formule as frases exatamente nesses termos, mas ele coloca várias expressões e questões que se identificam com esse lado. E é um discurso que ele acaba sendo muito sedutor, porque a gente tem vivido nos últimos anos aqui no Brasil, de 2016 para cá, uma instabilidade política, uma instabilidade jurídica, as pessoas estão legitimamente angustiadas, com medo, e aí um discurso de uma solução pronta de, que a gente está protegendo demais quem está atacando você, parece sedutor. Então, ele tem feito uso nas suas campanhas de um discurso de dizer que os direitos humanos são um problema para as pessoas se sentirem seguras e se sentirem tranquilas. Mas, no geral, os demais candidatos, eles empunham a bandeira da defesa? Posso me lembrar aqui do Guilherme Boulos, em alguns momentos, ter falado de pontos de direitos humanos, como, por exemplo, me ocorre agora ele ter mencionado a questão da descriminalização do aborto, que a gente teve há pouco tempo uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal, e, salvo engano, é o único candidato que se pronunciou a esse respeito sob a perspectiva dos direitos humanos das mulheres. A Marina, que fala da questão do direito ambiental, que é uma perspectiva também de direitos humanos, poucas pessoas sabem. Agora, uma última questão. Tem muita gente que chegou a acreditar que as eleições desse ano seriam um marco no Brasil, um divisor de águas, que seriam eleições decisivas para o Brasil sinalizar como é que vai agir para universalizar os direitos humanos. Você acredita que 2018 possa mesmo oferecer essa divisão de águas em nosso país? Você partilha dessa esperança? Queria partilhar mais. Eu acho que a gente está num cenário que está difícil fazer alguma percepção do que vai acontecer depois, porque a gente vem num período de muita instabilidade jurídica. E quando a gente tem instabilidade jurídica, os direitos humanos entram nessa instabilidade também. A gente tem visto o Supremo Tribunal Federal tomar decisões como a questão da execução da pena a partir da condenação em segunda instância, que significa dizer que as pessoas podem ser presas antes de ser condenadas. É uma tremenda violação de direitos humanos. Isso só para citar um exemplo. Então, não sei se vai ser um divisor de águas nesse sentido positivo de se universalizar. Acho que está com cada vez mais resistência a esse discurso, e se a gente não prestigiar o conteúdo da Constituição Federal a respeito dos direitos humanos, a gente pode enfrentar tempos bem difíceis. E eu agradeço muito seus esclarecimentos, os subsídios para a nossa compreensão dessa questão, a defesa dos direitos humanos, que é vital para todos nós, de interesse para de todos nós. Eu que agradeço o convite e o espaço para a gente falar sobre isso. Boa noite. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, foi absolvido no Tribunal Regional Eleitoral numa ação sobre o uso de Caixa 2 e gastos excessivos na campanha de 2014. Segundo desembargadores, foram encontradas irregularidades contábeis, mas não houve prova do uso de Caixa 2.
O Ministério Público Eleitoral pediu a cassação do diploma e a inelegibilidade do governador petista por 8 anos. Pimentel ainda responde a outro processo movido pelo MP por abuso de poder econômico, também na campanha ao governo de Minas em 2014. O Ministério da Segurança Pública informou por nota que a Polícia Federal vai investigar mensagens que circulam no WhatsApp sobre uma falsa nova paralisação de caminhoneiros. As principais entidades que representam a categoria, entre elas a Confederação Nacional dos Transportes Autônomos e a Associação Brasileira dos Caminhoneiros, já disseram que não apoiam uma nova paralisação e afirmaram que uma imagem que circula nas redes sociais é de uma associação que não tem representatividade. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. O PT decide recorrer ao Supremo para manter Lula como candidato. O anúncio foi feito pelo vice Haddad depois de encontro com o ex-presidente na prisão. O ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, vira réu por corrupção. Ele é acusado de favorecer empreiteira. Carlinhos Cachoeira também está no processo. 2 hipóteses para o incêndio no Museu Nacional no Rio: curto-circuito ou balão. Há risco de desabamento na parte interna do palácio em que viveu a família real brasileira. A tragédia cultural no Brasil vira manchete na imprensa internacional. Os principais jornais do mundo destacam as perdas irreparáveis para a história e a arqueologia. Paulistanos sofrem para atravessar as ruas nos semáforos. Quase metade dos equipamentos não oferecem segurança aos pedestres. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Próximo domingo, 6 da tarde, confira o debate 2018 entre os candidatos à presidência da República.